Olá, muito boa tarde a todas, todes e todos. Vamos começar aqui mais uma edição do nosso Nave Mãe Socorro News, que hoje excepcionalmente, vocês que estão entrando agora, obrigado. Hoje, excepcionalmente, aqui no Nave Mãe Socorro News, vamos apresentar de uma maneira um pouquinho mais informal, com as bênçãos de São Jorge, espero, porque estou de mudança. Então tá uma bagunça, vocês podem ver aqui, estamos mudando, eu, meu companheiro e a prima dele. Sabe que pra mim cunhada não é só irmão, não. A prima dele tá pra mim é cunhada, sabe? Família por afinidade by Paulo Iose. Mas, então vocês vão me perdoar hoje excepcionalmente, tá um pouco mais informal e a bagunça que vocês estão vendo pela mudança. A gente vai, semana passada eu peço desculpas, a quem pôde acompanhar e quem perdeu, a internet estava ruim no outro apartamento. Eu espero que hoje fique ok, porque estamos sem Wi-Fi aqui, eu estou só no meu 4G. Obrigado, Douglas, Gage presente. Obrigado então a todos que estão entrando. Então, essa semana, vamos continuar analisando as principais notícias da semana, sempre com uma análise crítica. Mas começando por uma boa notícia. Vamos começar com uma boa notícia, Esse país nos desespera, a gente grita pela nave mãe, mas de vez em quando, acontece uma coisa boa. Gente, se a internet estiver ruim, alguma coisa, me avisem, tá? A gente vai tentando organizar. O Supremo Tribunal Federal publicou um livro recentemente, divulgando as suas principais decisões sobre a diversidade sexual e de gênero. Um livro, assim, eu confesso, faz 2 dias que isso aconteceu, pelo que eu vi, então, assim, eu só dei uma passada de olhos no índice, em alguns trechos. É um livro que traz, alguns trechos emblemáticos de cada uma das decisões. Cada uma das decisões foi muito importante, foi paradigmática. Começando pela decisão da união homoafetiva, se não me engano foi o ministro Dias Toffoli que falou, aquela fantástica unanimidade do Supremo em 2011, pela primeira vez abordando e tão enfaticamente defendendo os direitos da diversidade sexual e de gênero, foi o passo inicial para tudo. Foi quando o movimento LGBTI+, pôde ver que o poder judiciário era uma via que podia ser realmente utilizada. É um grande equívoco, gente, eu sempre vou falar, dizer que o movimento LGBTI+, teria abandonado o poder legislativo. É uma narrativa aparentemente muito comum. Só que das duas, ou isso é ignorância, a pessoa fala do que ela não sabe, ou é má fé, a pessoa está mentindo. Não tem outra hipótese. Porque o movimento, embora nossas vitórias tenham vindo basicamente do Poder Judiciário, a Lei Maria da Penha diz que se aplica independente de orientação sexual, o Estatuto da Juventude tem uma outra menção, mas assim, embora nossas principais vitórias tenham vindo do Judiciário, o movimento LGBT+, desde a elaboração da Constituição, na Constituinte, lutou para aprovar leis, emendas constitucionais a nosso favor. Infelizmente, o Poder Legislativo Federal tem se mostrado homotransfóbico. Homotransfobia estrutural e institucional. Não quer dizer que eles quiseram ser homotransfóbicos. As bancadas mais estridentes, bancadas fundamentalistas, ultra-reacionárias, aí é homotransfobia pura. Não querer reconhecer os direitos LGBTI+. Mas assim, o Congresso como um todo, independente de intenção, tem sido institucionalmente homotransfóbico, LGBTI+, fóbico. Então a gente tentou, desde proibir a discriminação por orientação sexual na Constituição, numa época que ainda não se falava no Brasil identidade de gênero. Isso é errado, eu sei, mas enfim, uma época que a orientação sexual se entendia que abarcava toda a LGBTI-fobia. Não se conseguiu. União Civil, o projeto da Marta Suplicy, que depois teve substitutivos, em acordo com parlamentares conservadores, também não andou. A homotransfobia como crime de racismo a gente até aprovou na Câmara dos Deputados, mas depois foi enterrado no Senado.
Depois da decisão do Supremo de 2011, né, você teve projetos de lei para converter a união estável homoafetiva em casamento, depois casamento civil igualitário, lei de identidade de gênero, né, pelos deputados Jean Willis, Marta Suplicy, e entre outros, e nunca se avançou. Então, é um erro achar que o movimento LGBT+, teria abandonado o legislativo. Quem fala isso, ou fala do que não sabe, o que é muito comum nesse país, que não é sério, ou está mentindo. Mas, assim, foi a decisão do Supremo, na União Afetiva em 2011, pela maravilhosa unanimidade, que fez o movimento LGBT+, perceber o judiciário como uma arena que realmente poderia ser utilizada com perspectiva real de vitória. E aí o Supremo fala das outras decisões, né? Em 2015, a proibição de discriminação por orientação sexual nas Forças Armadas, tem algumas especificidades, mas essa é a ideia. Não vou falar muito de cada decisão, senão fica só isso hoje. Em 2017 e 2018, né, começou em 2017, terminou em 2018, o direito de pessoas trans mudarem nome e gênero no registro civil, independente de laudo, cirurgia e ação judicial, é o direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade, que é implícito a dignidade da pessoa humana, isso é pacífico no mundo. Em 2019, acho que a decisão mais emblemática do Supremo, a mais polêmica, mas está certo nas ações que eu movi, né, pela BGLT e pela cidadania, o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, sem legislar nem fazer analogia, no conceito político e social de raça e racismo. Se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, como o Supremo falou em outro precedente, num sistema de relações de poder em que o grupo dominante oprime, desumaniza o grupo dominado para excluí-lo do sistema geral de garantia de direitos, em síntese, esse é o conceito de racismo que o Supremo acolheu e que é respaldado pela literatura negra antirracismo, esse conceito geral de racismo. Então, a homotransfobia é crime de racismo, os crimes por raça. A lei e a Constituição separam raça e cor em palavras diferentes. Então, a lei não tem palavras inúteis, se diz na interpretação do direito. Então, se raça e cor são conceitos diferentes, os crimes por raça abarcam a homotransfobia. Em 2019, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da proibição da doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens e pessoas trans. Enterrou de vez a noção de grupo de risco. A Anvisa e o Ministério da Saúde negam que nos considerassem grupo de risco, mas na prática nos tratavam como tal. Uma pessoa que não tem práticas sexuais de risco, e esse é o critério, não pode ser proibida de doar sangue. O mesmo critério para homens que fazem sexo com mulheres e pessoas heterossexuais em geral, tem que ser o mesmo critério para pessoas LGBTI+, em geral. Em síntese, é isso. E agora, em 2020, o Supremo tem declarado inconstitucionais leis municipais e estaduais que proíbem o debate de gênero nas escolas. Então, tudo isso para falar do livro do Supremo Tribunal Federal sobre as suas principais decisões sobre a diversidade. Então ele pega trechos emblemáticos de cada uma dessas paradigmáticas decisões para afirmar, aí já sou eu dizendo, a igual dignidade das pessoas LGBTI+, relativamente às pessoas heterossexuais. O direito a igual respeito e consideração, de que falava do Working, e que falam muitos teóricos da justiça, filósofos do direito, enfim. A única coisa que tem na decisão do Supremo, no livro do Supremo, é que ele fala em transexualismo. Eu acho que não se atentou, né, que pegou talvez uma decisão anterior à decisão final de 2018. A gente sabe, né, o sufixo ismo, ligado a condutas humanas, significa doença. O sufixo dade significa modo de ser. Por isso que é errado falar homossexualismo, e desde 2018 transexualismo, e o certo é falar homossexualidade e transexualidade, porque não são doenças. Ismo significa sistema de princípios e crenças também. Capitalismo, socialismo, catolicismo, etc. Mas ligado a condutas humanas significa doença. E a própria decisão... E veja, gente, o livro do Supremo é sobre as decisões do Supremo. Se você discorda da decisão do Supremo, você não pode querer que o livro sobre a decisão do Supremo fale outra coisa. Mas, assim, a gente, por algumas entidades LGBTI+, a gente vai solicitar que o Supremo Tribunal Federal faça uma correção, né, faça, se quiser, uma segunda edição, uma nova tiragem, enfim, explicando isso. Porque o Supremo, ele ratificou a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos num viés não patologizante das identidades trans.
da transgeneridade, usou-se o termo transgênero, que é um termo guarda-chuva, porque abarca todas as identidades trans, de travestis, mulheres transexuais e homens trans. Você tem que falar em cada uma das identidades, nas suas especificidades, mas quando a demanda é a mesma, como mudar nome e gênero sem cirurgia, autorização judicial, então pode-se usar o termo hegemônico. A ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, concordou com isso na época. Eu pedi esse apoio e me deram. Então, sem pestanejar, nossa amada presidenta, a Keila Simpson, diva. Beijas junto a Bruna Benevides, e a Simi Lahá, da ANTRA, assim, a presidenta da BGLT também. Então, mas o Supremo acolheu a lógica da Corte Interamericana de Direitos Humanos do direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade. Foram 2 processos. Em um deles, o ministro Dias Toffoli muito me honrou citando a minha doutrina, citando artigo de minha autoria, em que se fala que a transexualidade passou por uma evolução conceitual de, aspas, uma disforia de gênero, fecha aspas, SIC, eu não acredito nisso, de uma, aspas, disforia de gênero, fecha aspas, para uma questão puramente identitária e não patológica. Então, a gente entende, já falei com a BGLT, ANTRA, BRAF, GADVES, né, que eu presido, vou falar também com as mães da cidadania, que certamente topam, e vamos oficiar o Supremo, agradecendo pelo livro, falando que é uma iniciativa muito importante. Agradecemos muito o Supremo Tribunal Federal, porque, gente, tem quem fale que não fica mais que obrigação. Publicar livro não é que não é obrigação, não. Ele faz porque ele quer. E isso a gente sabe que ele vai comprar, que ele compra uma briga política com esse desgoverno de políticas fascistas. Se você ler qualquer livro sobre fascismo, você vai ler esse governo Bolsonaro e o governo Trump nos Estados Unidos, assim, quase precisamente descrito. E o livro fala precisamente no contexto do governo Trump. Mas assim, ainda mais nesse desgoverno Bolsonaro, que o Supremo cria uma tensão, uma briga. O Supremo ele tem uma posição de proteger minorias contra a discriminação. Nas esquerdas, demoniza-se o Supremo sempre porque ele tem falhado, eu concordo que ele tem falhado na proteção dos direitos sociais, direitos trabalhistas, previdenciários. A minha posição é que você não pode julgar o tribunal pelo conjunto da obra. Você tem que elogiar o que merece elogio e criticar o que merece crítica. É a minha posição. Então, a gente vai destacar aqui, agradecemos o Supremo Tribunal Federal por essa importante iniciativa, que não deixa de ser mais uma postura simbólica de reafirmar todos esses precedentes, esses julgamentos históricos que protegeram as pessoas LGBTI+, e que garantiram a nossa cidadania. Gente, eu tenho 38 anos agora, tenho que pensar, enfim, vou ter a crise dos 40 daqui a pouquinho, né? Mas enfim, eu vivi bem antes de 2011, né, para quem é novinho, né? Me dá agonia lembrar como era não ter nem a união homoafetiva, a união pública contínua e duradoura, com o intuito de constituir família entre pessoas do mesmo gênero, reconhecida como família, era desesperadora. Sempre tivemos certeza que a Constituição nos protegia. Mas antes do Supremo, isso não era reconhecido por, 99% da sociedade, dos juristas também. Então, é muito importante o Supremo lançar um livro reafirmando a sua jurisprudência emancipatória que construiu os direitos LGBTI+ no Brasil, claro, por iniciativa do movimento. Foi o movimento LGBTI+, que foi ao Supremo. No caso das pessoas trans, teve um caso concreto de um homem trans, não falha a memória, representado pela nossa maravilhosa Maria Bernice Dias, que foi desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e se aposentou, se não me engano, em 2010, advogada, diva, minha amada amiga, prefaciou um dos meus livros, o Manual da Homoafetividade, né, sobre a união homoafetiva, um dos nossos grandes nomes do direito da diversidade sexual e de gênero. Então, esse caso chegou no Supremo. Teve um outro caso de banheiro de pessoas trans, que o Supremo não terminou de julgar, né? O ministro Luiz Fux tem que liberar o processo de julgamento, está sentado no pedido de vista minha Deus, há 5 anos quase, mas enfim, também foi um caso concreto. Então, você precisa... mas assim, foi o movimento LGBTI que levou as ações para o Supremo em ações de controle concentrado, né? mediante, na verdade, diálogos com partidos políticos. O governador do Rio entrou com uma das ações
pela União Homoafetiva, a Procuradoria-Geral da República entrou com outra ação, entrou com a ação das pessoas trans, a outra ação de União Homoafetiva, enfim, foi o movimento LGBTI que, em diálogo com entidades, instituições que podiam ir direto ao Supremo, que pediu. Então, é importantíssima essa iniciativa do Livro do Supremo para compilar a construção dos direitos LGBTI perante o Supremo Tribunal Federal, por iniciativa do movimento LGBTI+. Então, beijo Supremo, muito obrigado. Enfim, apesar dessa questãozinha da questão trans, que a gente vai pedir uma correção, então, mesmo nesse ponto, o Supremo aponta a sua jurisprudência emancipatória. Então, merece elogios, embora sempre mereça diálogos. Todos podemos melhorar, então não tem nenhum demérito a gente pedir isso ao Supremo. Então, agradecemos. Deixa eu ver aqui uma coisa. A Vitória Fidelis está perguntando se esse lance, né, quer dizer, se é o presidente da República, esse cidadão que ocupa nefastamente, ele vai poder nomear 2 ministros agora. Se ele for reeleito, nave mais socorro, não deixa isso acontecer, ele vai poder indicar mais 2. Se pode retroceder. Olha, a gente, mesmo que ele indique 4, os 2 desse mandato, não, vamos bater na madeira, né? Quer dizer, não vai ser reeleito, me recuso, indefiro, de todo. Mas assim, 2 certamente não. Se ele indicar 4, principalmente pelos que vão se aposentar, a gente vai manter maioria para todos os temas. Eu sempre tenho que parar e fazer a conta, gente, na questão de laudos, das pessoas, na questão de fazer direto em cartório. Porque assim, vão se aposentar agora os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello esse ano, infelizmente, e o nosso querido Marco Aurélio também ano que vem. Depois, se não me engano, são os ministros Lewandowski e Rosa Weber que se aposentam em 2023. Então, ou seja, na próxima eleição. Mas assim, o ministro Lewandowski exigiu ação judicial, né, junto com alguns outros ministros, pessoas trans, o ministro Marco Aurélio também. Os 2 não entenderam a homotransfobia como crime de racismo, então vejam, são 2 que já foram votos parcialmente contrários nesses julgamentos. Então a gente teve unanimidade na adesão da União Homoafetiva. Inclusive, acho que ninguém sabe, teve uma outra decisão, só me engano, em 2018, que o Supremo reafirmou também por unanimidade a União Homoafetiva, quando declarou inconstitucional uma lei do Distrito Federal que queria restringir o conceito de família só à união entre homem e mulher, a união heteroafetiva. Então, assim, a unanimidade da União Homoafetiva, na pior das hipóteses, ao invés de 11-0, cai para 7-4. Nome e gênero de pessoas trans, mudar sem cirurgia foi unânime. Então, mesma coisa. Mudar sem laudos foi 10-1 ou 9-2. Então, a questão é que para fazer em cartório foi 6-4. Na verdade foi 7-4, que depois o ministro Toffoli adequou o voto. Então, como 2 que vão se aposentar exigiram ação judicial, isso não muda. O Celso de Mello e a Rosa Weber, 6-5, né? Quer dizer, talvez então para fazer direto em cartório você tenha uma dificuldade. Mas outros ministros também podem mudar o voto. O ministro Gilmar, por exemplo, o ministro Gilmar, que exigiu laudos, então a gente pode conseguir. Mas, então assim, o presidente nomear 2 nomes nesse mandato não vai mudar em nada, me parece. Se indicar 4, aí talvez perca-se em cartório. Mas assim, vamos então lutar, né, para que ele não seja reeleito, a gente consiga eleger então uma pessoa minimamente comprometida com os direitos humanos de minorias e grupos vulneráveis, né, entre outras coisas. Até porque esse desgoverno é ruim para todo mundo. Mas assim, promover propaganda sobre a criminalização da homotransfobia, né, na verdade o seu reconhecimento como crime de racismo, é sempre importante, sempre ajuda. A gente tem que, muita gente não sabe direito, não sabe como tirar a decisão do papel, como fazer o boletim de ocorrência e tal. Que no caso a homotransfobia como racismo, o racismo não precisa de BO.
Mas a injúria racial precisa, VO é representação. Mas assim, então propagandas assim de conscientização da sociedade, acho que isso é importante em todos os casos. Sim, quem foi Kamelk. Vamos mudar aqui o tema. Médicos anti-ciência em Brasília defendendo a cloroquina. Isso definitivamente não vai sério. Mãe, socorro. Respirações profundas. É outro bordão mesmo para quem me acompanha. Eu respiro profundamente, vocês perceberam também, né? Para quem foi entrando agora, gente, me desculpe, eu tô em mudança, né? Vocês estão vendo a zona, a bagunça, né? Então meu cabelo tá mais bagunçado que de costume, por isso que eu tô mais informal hoje, mas com as bênçãos de São Jorge, né? Por favor. Que teve essa, acho que ontem, enfim, anunciou-se que médicos foram a Brasília dizendo que representam supostamente 10 mil médicos e médicas no Brasil, defendendo o uso da cloroquina de um protocolo inicial de tratamento e tal, e que ajudaria no tratamento. Gente, o Conselho Federal de Medicina até autorizou médicos e médicas a prescreverem a cloroquina, vírgula, vejam a vírgula, desde que façam o paciente ou a paciente assinar um termo de consentimento livre, informado e explicado. Ou seja, livre tem que assinar. Por que isso? Óbvio, sem equação. Explicado, o médico, a médica tem que informar, né? Tem que explicar porque... tem que explicar o quê? Tem que explicar, isso é relevante, que não há estudos que provem a mínima eficácia da cloroquina, da hidroxicloroquina no tratamento do Covid-19, e que há notórios riscos cardíacos pelo uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. A pessoa pode infartar. Vamos simplificar assim. Meu noivo médico, que está aqui em casa em outro quarto, né, quer dizer, cardiologista, te amo, meu amor, enfim, não é só um infarto, é um problema cardíaco, mas enfim, vamos simplificar no senso comum, pode infartar. Então, isso tem que ser explicado e compreendido, a pessoa tem que entender. Já teve casos na jurisprudência que fizeram eu vi assim, né? Por que muitos termos de consentimento são ignorados? Já teve casos que o médico explicou em Medicases, a pessoa ia assinar um documento dizendo que entendeu tudo, mas estava tudo escrito em Medicases, que é óbvio que a pessoa leiga não entende. Então, por isso que é ter livre, informado e explicado. Compreendido. Tem que ter esse termo de consentimento livre, informado e compreendido de tudo isso. Que não há provas de eficácia e há muitas provas de danos colaterais. Mas por quê? E isso, gente, o problema não é esse. Acho que eu até quis entrar no Supremo, um partido não quis e tal contra isso, e depois eu não sei se a rede entrou, mas assim, o problema não é nem tanto isso. Eu até acho que se você não tem tratamentos certos que podem ajudar, você tem que poder ter a liberdade individual de fazer tratamentos alternativos. O tratamento alternativo normalmente é fora da medicina ocidental, mas vamos colocar dessa forma com algumas aspas. Mas isso num contexto de pandemia, com esse número horrível de 1.000 mortes diárias, aproximadamente, caiu para 800 e pouco, enfim, é um número horrível ainda, tudo bem. O problema é a propaganda que o governo Bolsonaro fez, né? Quer dizer, que vendia a cloroquina com a panaceia de todos os males, e aparentemente continua vendendo. Mãe, socorro. Então, quer dizer, isso beira o charlatanismo. Eu sempre falo charlatanismo não necessariamente no sentido penal de crime, mas charlatanismo no sentido filosófico. Você prometer a cura por algo que ou se sabe que não cura, ou não tem nenhuma prova de que cura. Então, uma coisa é o CFM autorizar médicos e médicas a prescrever a cloroquina e hidroxicloroquina com esse termo de consentimento livre, explicado, compreendido, de que não tem prova que ajuda e tem muita prova que pode causar infarto, pode prejudicar. Outra bem diferente, na minha modesta opinião, são médicos e médicas fazerem propaganda ideológica anti-ciência, dizendo que fazendo isso a pessoa tem maiores chances de se curar, ou que as pessoas, ainda mais dizendo que curou pessoas com isso. Gente, pena que meu noivo está aqui participando, né? Quer dizer, tem medicina baseada em evidências. Quer dizer, isso é como que você sabe, tem que provar. Tem estudos nível A, B e C, né? Quer dizer, o máximo que a gente tem hoje, do que eu entendi, é o nível C. Então é opinião de especialista. Mas é opinião.
com alguma maldade desde que vos fala, assim, é o achismo, mas é um achismo do profissional da área. Então, é claro que o achismo do médico é, na verdade, um chute calculado. Ele conhece a hidroxicloroquina, ela é usada, a cloroquina, para outras doenças. Para outras doenças, ela funciona. Agora, ela funciona para outras doenças, tá bom, mas não quer dizer que vai funcionar aqui, não é que funciona em outra, vai funcionar aqui. Isso até um leigo sabe. É notório. E eu adoro falar que um fato é notório, sabe por quê? Fatos notórios não supõem comprovação. Está na lei. Artigo 374, inciso 1 do Código de Processo Civil. Não gostou, me processa. Eu ganho o processo depois. E, assim, mas assim, o máximo que se tem evidências em nível C. Você não tem estudos sérios dizendo. Aí tem aquelas analogias ridículas. Um grupo de família, né, uma família mais distante que eu saí, se você está num avião caindo e só tem um paraquedas ainda não testado pelo IMET, você não vai pular? Ai, meu Deus, isso beira a má fé. E a má fé, no mínimo, enquanto violação da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é famoso, se não sabia, tinha obrigação de saber. E vai estudar, criatura, e não irrita. Basicamente, isso sabe? Você compra um imóvel, eu não sabia que tinha dívida, tinha obrigação de saber, que todo mundo tem a obrigação de ir no registro de imóveis, ver a matrícula do imóvel para ver se tem dívidas lá anotadas. Vamos simplificar assim. Então, quer dizer, isso é estúpido, esse exemplo. Porque, assim, você, no caso da pandemia, vai dar tempo de você consultar o profissional da saúde, discutir com ele ou com ela os riscos reais de usar esse remédio e se vale esse risco, se vale arriscar usá-lo para tentar tratar a cloroquina. Você vai poder usar, se você quiser. Se ele for explicado e você compreender tudo, que nem eu já mencionei. Então, esse tipo de exemplo é completamente falacioso. A premissa está errada. Ou então é sofisma, tem má fé. Perdoem os sofistas do passado, é como uma expressão se consagrou. Enfim, na minha modesta opinião, então é uma coisa, é uma opinião minha, aí é o nível de evidência C do direito, que é a minha, é o meu parecer nesse caso, já que autorizar usar, nesse contexto que eu já expliquei algumas vezes, é uma coisa. Agora, fazer propaganda anti-ciência como se fosse algo que tivesse chance real de funcionar é outra bem diferente. Por mim, poderia processar todos esses 10 mil médicos e médicas dos conselhos regionais de medicina respectivos. Sabe por quê? Porque é abuso de direito. Diz uma coisa, abuso de direito é uma contradição em termos, ou é direito ou não é. Bom, bem-vindo ao século XIX, quem acredita nisso. Tá lá, artigo 187 do Código Civil, vai lá e lê. Não gostou? Chora, é a lei. Você tem o direito, abusar do direito é você utilizá-lo de maneira contrária à finalidade para a qual o direito foi criado e contrária à boa-fé objetiva. E aos bons costumes, a Deus vai saber o que é isso. Eu gosto de uma doutrina, que me foge aqui o nome. Bons costumes não é para ser moralismo majoritário, moralismo totalitário, não. Bons costumes são os costumes que consagram direitos subjetivos. Então, bons costumes são os direitos constitucionais legalmente reconhecidos. Então, a meu ver, é evidente o abuso de direito, deturpando a autorização do Conselho Federal de Medicina. Os médicos vão fazer propaganda do uso da cloroquina. Eu quero reiterar que é um coquetel de remédios. Não existe tratamento aprovado por protocolo, nos termos da lei, que supõe evidências. Lembram quando o Supremo proibiu a pílula do câncer? Você tinha um problema que queriam obrigar uma faculdade que não tem estrutura para isso, produzir em série industrial isso, não dá. Eu acho assim, sem esse problema, de novo, no caso do câncer, todos os tratamentos não estão funcionando, e você tem algo que diz que funciona, eu acho que você tem que ter o direito de poder usar. Aí sim, tratamento alternativo, tem que ir um remédio também, mas enfim,
Depois parece que fizeram estudos que a pílula do câncer não funcionava mesmo, e aí quem inventou ela disse que não fizeram ela direito. Enfim, socorro esse mundo. Mas, enfim, mas eu acho que tem que poder usar. Mas na época teve uma lei autorizando. O Supremo suspendeu a lei, não lembro se ele julgou em definitivo, mas o Supremo disse que essa lei era inconstitucional, deu uma liminar, dizendo que a lei parental ser inconstitucional. Por quê? Princípio da precaução. A precaução é, se você não tem certeza científica, você tem que agir por verossimilhança, você tem que agir por probabilidade, vamos simplificar assim. Então, quer dizer, isso é o direito à saúde. Você não pode introduzir no mercado um remédio que não tem prova nenhuma de que é sua eficácia, que pode causar mal à saúde pública. Você é o presidente supremo da pílula do câncer. Eu até acho que foi 6-5, né? Mas assim, naquele contexto eu até acho que o Supremo poderia ter decidido de outra forma, assim, sem obrigar uma faculdade a produzir. Mas o Supremo já decidiu, então, que se não tem prova científica ou indício que seja sério de que pode ajudar, e ainda mais se tem prova cabal dos riscos, é inconstitucional introduzir isso no mercado. O problema é que esse país não é sério, eu já falei isso várias vezes, vou falar várias outras. Então, quer dizer, não se respeita nem a lei nesse país. A decisão do Supremo, gente, eu tenho a minha leitura inútil, né? Eu acompanho um cidadão bolsominion, né? E pra que gay? Enfim, mãe socorro, né? E assim, gente... sabe, é delírio o que essas pessoas fazem. Sabe, eles culpam os governadores que seguiram a ciência pelas mortes e não o presidente que incita a população a descumprir a ciência, sabe? Não lembro se esse cidadão em particular, mas é nível de delírio acompanhar esse povo. Eu vejo assim, e só de tempos em tempos, só para ver o nível de delírio que está acontecendo desse outro lado da força. Aqui, lado direitos humanos, lado progressista da força, ali lado bolsominion da força. Então, mas enfim, então você já tem precedente do Supremo de que não pode introduzir no mercado um remédio sem prova da sua eficácia. Então, assim, esses médicos, tudo isso para falar que eu considero abuso de direito, médicos e médicas, mesmo que seja 10 mil, fazendo propaganda do uso da hidroxicloroquina, porque o direito é você prescrever desde com termo de consentimento livre, explicado e compreendido de que não tem prova nenhuma de que funciona e que tem provas de que pode causar infartos e etc. E outros danos. Esse é o direito. Agora, você fazer propaganda da cloroquina, da hidroxicloroquina, a meu ver, é abuso de direito. Viola a finalidade para qual esse direito foi criado e viola a boa-fé objetiva. Viola o princípio da boa-fé objetiva. Não gostou? Me processa. Sabe, gente, eu me mato de estudar direito. Isso aqui é um décimo dos meus livros, sabe? Eu não me mato de estudar direito para ver esse povo ignorando o direito a todo tem direito, sabe? Eu não lembro agora de se ter lido jurista, mas tem advogado que defende Bolsonaro, que faz isso, é uma lástima. Tive brigas com pessoas que fizeram cursos de direitos humanos, até não de direitos humanos, que apoiam esse desgoverno. Uma postagem bem antiga, que alguém pode achar, não lembro quando. Ai, mãe, socorro. Mas assim, é indefensável. Viola a boa-fé objetiva. Viola a finalidade do direito. É abuso de direito. E é ato ilícito no 187 do Código Civil, então, a meu ver, pode processar todos esses médicos e médicos dos conselhos regionais de medicina, sim. Vamos ver o que o CFM decide. Então, eu tenho esse entendimento. Pode ser que ele, o judiciário, rejeite. Enfim, direito é uma ciência humana, pessoas racionais de boa fé podem discordar. Alguém pode concordar comigo que não pode fazer propaganda e não tem que ser punido por isso. Gente, mas que a punição seja uma advertência, se for a primeira. Ninguém vai caçar o CRM por isso. Tem todo critérios de reincidência. Não seria o caso de caçar a CRM por isso. Vamos deixar claro. Vamos deixar isso evidente. Tá bom? É isso. Mudando agora
de tema. Vitória Fidelis tem vontade de fazer igual a Daniela Andrade, uma querida minha amiga. Beijos, Daniela, minha diva de gênero e sexualidade. E rumar pro Canadá, né? Atualmente o Canadá é um oásis, é um paraíso. Olha, Amanda, bem isso. E, vamos ver aqui. Que querem alterar o código de trânsito, enfim, o desgoverno. O engraçado é que o desgoverno ainda mesmo nesse ponto ainda não se sente responsável. Enfim, a Márcia Cardoso está falando aqui. Então, a Vitória Fidelis, a vacinação da Covid deve ser obrigatória? Sim! Eu preciso ver a lei da pandemia, né? Faz tempo que eu não leio, parece que é noticioso que a lei da pandemia prevê isso expressamente. Bom, se a lei previr expressamente a obrigatoriedade da vacinação, eu entendo que é constitucional. Sim. É constitucional, não viola direito de liberdade e direito nenhum você obrigar as pessoas a se vacinarem, ainda mais nesse contexto de pandemia. Porque não é só o seu direito individual que está envolvido. Você, ao não se vacinar, você serve como agente catalisador da disseminação da doença. Então tem uma questão de saúde pública. E a saúde pública é um bem jurídico constitucional que deve ser resguardado e protegido pelo Estado. Então, eu entendo sim, Vitória Fidelis, que a vacinação da Covid deve ser obrigatória, como toda vacinação de toda a doença. Assim, gente, não fazem vacinações, quer dizer, eu não lembro se noticiou da peste negra, mas doenças que já estavam extirpadas, de repente estão voltando a crescer, porque tem esse povo anti-ciência, esse povo terra plana. Vamos criar a categoria povo terra plana. É o povo que ignora todas as provas e age, agir por convicção e não por prova, sabe? É o povo terra plana. Tem a terra plana do direito, a terra plana da ciência, então tem toda, nave mãe socorro, eu sei. Mas enfim, tem povo terra plana que não usa vacina. São ínfimos os casos de vacina que causam prejuízo à saúde da pessoa. Nesse caso, claro, a pessoa tem que ser indenizada. Enfim, o Estado deve reparar o dano causado. Não tenho a menor dúvida. Mas assim, você tem que sim permitir. Você tem que ser obrigatório sim. Senão, quem quiser pensar, né, se não se vacinar, né, que o sistema público de saúde vai ficar sobrecarregado com isso, né, o próprio sistema privado, né, de um plano de saúde, né, enfim, vai prejudicar os integrantes, né, sabe, tem uma carteira do plano de saúde, já joguei para plano de saúde lá do nefasto da força, né, acontece, né, gente, fazer o quê? Tem lá, carteira de beneficiários daquele plano, se o plano é usado muito para uma coisa desnecessária, você consome recursos e diminui a rapidez, né, a qualidade, né, do atendimento, né, do plano, né, do médico do plano de saúde, não, mas assim, você aumenta a fila em hospital, é uma catástrofe. Então, por essas e outras, em preservação da saúde pública, eu entendo que é constitucional, sim, você obrigar as pessoas a tomar uma vacina, especialmente nesse caso em que você tem aproximadamente 1000 mortes por dia por causa da doença. Não tem a menor dúvida. Tem que ser aquele liberal irresponsável, sabe? Tem o liberalismo, tem o libertarianismo, né? Quer dizer, esse acha que o indivíduo existe por si, não tem obrigação social nenhuma. Vai estudar, criatura. É o que eu vou falar nisso agora. Enfim. Não, essa ideologia, a Constituição de 88 não adota essa ideologia. O Brasil é um Estado social de direito, que não quer dizer socialista. Estado social, de social-democrata, é Estado que é capitalista, mas reconhece que o indivíduo tem obrigações sociais. Então você não é o extremo do ultra-individualismo, onde até o salário mínimo e a previdência pública seriam inconstitucionais. O Supremo Corte dos Estados Unidos chegou a declarar a inconstitucionalidade da liberação de jornada de trabalho uma vez. O caso Lockheed vs Nova York. Socorro, não. Mas você também não é um comunitarismo totalitário que o indivíduo não tem
tem autonomia, ou no comunitarismo totalitário você só tem liberdade de fazer aquilo que o moralismo social hegemônico aceita. Vamos simplificar dessa forma um tanto a técnica, assim, então, assim, a Constituição brasileira é social-democrata, é capitalismo, mas com obrigações de solidariedade. O Estado tem que intervir na sociedade para garantir a igualdade real, o bem comum, também simplificando muito. Vamos continuar aqui, senão não vou terminar meus temas. De forma administrativa. Ah, que bonito, né? O desgoverno Bolsonaro mandou projeto de emenda constitucional para enxugar a administração pública. Óbvio que eu não consegui ler, um negócio enorme e tal. O administrativo não é minha área, embora eu entenda direito administrativo, então tem que olhar com calma. Mas assim, de novo, você constata um problema que até existe, que assim, você tem um ranço, né, contra... Você tem um imaginário social de que o funcionário público seriam pessoas desleixadas, que não prestam serviço com eficiência, não estão nem aí para nada. Gente, até tem um ou outro funcionário público assim, mas tem muito funcionária pública, muito eficiente. Estava falando com a minha querida amiga, amada Débora Gaudêncio, né, que estudei na faculdade sobre isso, que é funcionária pública, né? Então, super comprometida, dedicada, né? Então, assim, tem funcionários públicos muito indignados com isso, sim. Então, assim, você até constata um problema que existe aqui ali. Você generaliza de forma absolutamente descabida, de forma absoluta e consequentemente descabida. E tem um problema sério. Longe de coibir privilégios, essa deforma administrativa exclui Judiciário, Ministério Público e Militar, que são setores privilegiados da sociedade. Aí eles ficam bravos que a gente fala que eles são privilegiados. Amiga, quem tem mais de 20 mil reais bruto de salário, lembra agora se o salário inicial líquido de juiz é 20 mil, 18 mil, 20 e poucos mil? Quem tem esse salário? Agora os juízes querem poder vender as férias, eles têm 60 dias de férias por ano, já é criticado. Aí eles querem poder vender um terço. Aí eu vi uma associação de magistratura falando, todo trabalhador pode vender férias, só o juiz que não. Amigo, todo trabalhador tem 18, 20 e tantos mil reais líquidos no começo de carreira de salário. Não me irrita. Então, quer dizer, os setores efetivamente privilegiados da sociedade não estão fazendo sua parte. Só quer dizer, que nem a deforma previdenciária, né, que a gente conseguiu, o Congresso, né, conseguiu, né, desidratar a desumanidade total dela, é muito ruim ainda, mas de novo, eu não sei, foi o blog do Josias, né, alguém falou assim, todos os setores corporativos organizados conseguiram amenizar um pouco. Só o trabalhador comum, o peão, né, quer dizer, o trabalhador comum, né, desculpa o peão, né, a expressão, mas assim, só o trabalhador comum não consegue se organizar para pressionar, então é quem paga o pato. Só o regime geral da Previdência, naquele caso, então só o trabalhador comum, só o servidor público de base, né, o que não é privilegiado ou privilegiada, vai pagar o pato. Isso para mim é inconstitucional. Minha tese é muito simples de isonomia, de princípio da igualdade. Ou todos os setores, todas as classes fazem sacrifício, então juízes fazem sacrifício, promotores fazem sacrifício, militares fazem sacrifício, e aí sim, trabalhadores comuns, servidores públicos comuns fazem sacrifício, ou ninguém faz. Ou todo mundo faz sacrifício ou a gente quebra junto. Porque o que não pode, o que é intolerável sabe, a igualdade significa tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Esse é o conceito de igualdade material. Mas você não pode tratar desigualmente os desiguais para aumentar a desigualdade. Você tem que tratar desigualmente os desiguais para diminuir a desigualdade e eventualmente acabar com ela. Para você, meritocracia, quer dizer, meritocracia você poderia exigir de quem partiu do mesmo lugar. Agora, se você sair em lugares sociais muito diferentes, as pessoas pobres, geralmente negras, né? Porque, né, a abolição da escravatura só colocou os negros na sociedade sem incluí-los, incluídas, né? Isso gerou uma série de problemas que eu vou poder falar aqui, obviamente agora, mas a população pobre, geralmente negra, tem parte de um lugar onde é muito mais difícil, tem que fazer um esforço muito maior do que as pessoas classe média alta, geralmente brancas, para conseguir chegar. O esforço é maior. Então falar em meritocracia nesse país é uma piada. Ou não estudou nada, ou tem um ultra-individualismo desumano, ou então tem má fé, né? Quer dizer, acho que tem uma das três. Então,
Não se pode tratar desigualmente os desiguais para aumentar a desigualdade. Poxa, os setores que já recebem mais da sociedade, juízes, promotores, militares, não vão se sacrificar e os servidores públicos da base vão se sacrificar? Sabe, isso está muito errado. Com todo respeito. Não quero dizer que o Ministério Público, o magistratura não merecem o que ganham. Parece que é um dos países que mais paga no mundo. Volta e meia se fala isso. Não acho que tem que ter auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio livro, sabe? Só essas classes têm isso. Pô, a gente, trabalhador comum, né, nós, os peões, né, que eu me incluo nisso, a gente tem que pagar moradia, saúde, alimentação com o nosso salário. Então, sei lá, que a associação falou que todo trabalhador tem direito a vender férias, que são os juízes. Não, amigo. O dia que o trabalhador comum tiver todos os benesses de vocês, aí você pode fazer esse comentário. É uma falsa analogia. Desafia a inteligência de pessoas racionais de boa-fé, viola a boa-fé objetiva. Obrigado de nada. Respirações profundas. Lá vem mãe, porque tá difícil. Então, tem uma série de problemas. Pode ter alterações que não sejam inconstitucionais, mas estabilidade do servidor público é importante. Sabe para que existe a estabilidade? Estabilidade existe para que o servidor público concursado não tenha que obedecer ordens políticas, assim, sabe? Não tenha que mentir em pareceres, não tenha que fazer pareceres com os quais discorde, etc. É sob medo de ser demitido. Então, a burocracia estatal no serviço público concursado existe para ser uma garantia técnica. A pessoa vai dar um parecer técnico. Eu sei que, assim, no mundo real, a pretexto de ser técnico, defende-se ideologias, né? O que é técnico, o que não é, muitas vezes se disputa. Muitas vezes uma pessoa pode achar que a conclusão é técnica, a outra não. Mas em muitos casos é evidente que é ou não é. Então é para garantir a maior probabilidade possível de um parecer técnico. Então, e assim, vamos acabar com o mito sobre a estabilidade. A estabilidade do servidor público não quer dizer que ele ou ela não pode ser demitido. Significa que para demitir tem que ter processo administrativo com ampla defesa e contraditório, apontando uma falta que justifica a demissão. Com algumas aspas, vocês vão me perdoar que eu também não sou do direito do trabalho, o direito do trabalho é uma coisa, o regime do servidor público é outra, mas me permitam uma analogia com algumas aspas, assim, tem que ser demissão por justa causa. E assim, depois, sabe, a pessoa é concursada, né? Então o Estado confiou na técnica, na eficiência daquela pessoa. Então pode tomar uma advertência primeiro, depois uma suspensão e tal. É que na prática não se faz esses processos administrativos, mesmo quando eles cabem. Tem servidores anteriores a 88, que já, enfim, que já são queridos, não sei se são queridos ou queridas, não sei se as pessoas acham que podem acabar não se adaptando, não sei o motivo, estou aqui especulando, perdoem o achismo. Por algum motivo não são processados, quando poderiam. E você pode realocar essa pessoa para outros casos assim, gente, se a pessoa tiver um perigo real, se ela for processada, toma uma advertência, souber que na próxima ela vai ser demitida, a pessoa vai se atualizar. Todo mundo consegue se atualizar. Claro que aí o Estado, né, tem que fornecer cursos, treinamentos de capacitação da pessoa. Mas assim, você pode demitir servidor público concursado desde que com um processo administrativo com ampla defesa e contraditório, respeitando a proporcionalidade das penas. Então, em tese, uma advertência, uma suspensão e a demissão. E se der uma advertência, a pessoa vai, em geral, vai melhorar e vai acontecer mais. E a advertência não é só uma bronca. No serviço público ela é importante porque você pode evoluir por merecimento e antiguidade. Você toma punição assim, você não vai por merecimento. Demora mais para você evoluir na carreira, aumentar salário, etc. E assim, demitido no nada, você vai ter que abrir outro concurso público. Uma das coisas da deforma é diminuir o número dos cargos de confiança, né, de livre nomeação. Isso é importante. Até relógio parado acerta 2 vezes por dia, né? Meu amigo mineiro Alexandre Bahia, também constitucionalista maravilhoso, fala, eu concordo muito. Mas assim, então isso tá certo, diminuir os cargos de confiança. Mas aí querem que, vai ter... veja, e essa deforma, ela quer deixar um monte de coisa para outras leis virem. Vai ter que ter o que é carreira de Estado e o que não é carreira de Estado. Na que não é carreira de Estado vai poder fazer umas coisas que na de Estado não vai poder. Então deixa tudo muito em aberto ainda. E para a lei definir depois, hein? Não tá tudo errado. Um grande jurista administrativista, o professor Carlos Ari Sundfeld, não sei como pronuncia, perdão,
também já fez críticas, assim, se não me engano, eu li rápido, que fala que tem alguma coisinha boa aqui e ali, mas tem uma série de problemas, eu falei de alguns. Então, esse tema eu vou voltar em outras lives, talvez faça uma live só dele, né? Falei com meu amigo, o professor Leonardo Quintiliano, né? Eu e o professor Quintiliano, a gente discorda em 1000 coisas, em geral, mas nesse ponto a gente concorda. Então, ele também acha que é uma coisa ruim, né, na nossa conversa, então, talvez eu traga ele numa live específica, não ao sábado, para a gente falar dela junto. Não prometo nessa semana, mas em breve. Até porque as coisas vão surgindo, vai ter emendas, vai ter uma luta política como teve na reforma da Previdência. Continuando, nosso tempo da live está acabando. Novas ofensas bolsonáricas da mídia. Eu acho que eu falei isso sábado passado. Sábado passado, para quem não estava, perdão, né? A internet estava ruim lá na outra casa, não sei porque lá tinha Wi-Fi, foi a primeira vez que me aconteceu, então muita gente não estava me vendo, eu brinquei da gente fazer como se fosse rádio, e aí de repente o Instagram não deixou eu salvar. Homofobia no Instagram, brincadeira, Instagram, nesse caso, brincadeira. Redes sociais volta e meia excluem perfis de ativistas de direitos humanos, LGBT, porque é um critério quantitativo de quantidade de denúncias, não qualitativo de análise de conteúdo concreto. Se for qualitativo é até pior, mas enfim, redes sociais têm uma série de problemas. Eu, inclusive, sou um dos advogados que tem a honra de representar a maravilhosa Djamila Ribeiro com o Twitter, né? Tem pesquisa falando como o Twitter é um ambiente tóxico para mulheres negras em particular, mas para minorias em geral. Enfim, vamos lutar contra isso. Mas, enfim, brincadeira à parte nesse caso, mas que eu não pude salvar a live de semana passada. Então, Bolsonaro, né, perguntaram para ele, Bolsonaro, por que a sua mulher Michele recebeu 445 lobos guarás, né, do Queiroz? 89 mil reais. Eu não fiz a conta ainda, eu sou de humanos, estou acreditando em quem fez. Enfim, tenho vontade de agredir. Não sei se a gente a boca de porrada, enfim, vontade de agredir. Não fugiu a expressão. Gente, isso é causa de impeachment. A lei do impeachment diz que é crime de responsabilidade causa impeachment agir contra a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Esse crime o Bolsonaro comete dia sim, dia também. Os 1000 ataques dele à imprensa, etc. Fora outros crimes de responsabilidade, crimes comuns relacionados à pandemia. Eu tenho um pedido de impeachment que eu elaborei, que foi coassinado por mais de 100 profissionais do direito, fico muito feliz e honrado por isso. Então, assim, e só falando rápido, acho que um dia eu faço uma live do impeachment para falar do tema. Mas assim, então é causa de impeachment. Então, hashtag vai estudar Rodrigo Maia, que inferno. Porque ele falou no Roda Viva que não teria causa jurídica do impeachment. Não tinha causa jurídica no da Dilma. Você pode odiar a Dilma e eu detestava o governo Dilma. Foi institucionalmente homotransfóbico ao vetar a escola sem homotransfobia, campanha específica de prevenção ao HIV/AIDS de pessoas LGBT, enfim. Não gosto do governo Dilma. Mas assim, o Supremo já disse que ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, no Brasil a Constituição exige que a lei defina previamente os casos taxativos que seja impeachment. A pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. A pedalada é um atraso, é mora contratual. O banco antecipava o pagamento, o governo tinha que pagar o banco. Se isso é operação de crédito, então toda vez que vocês atrasarem o boleto do aluguel, do condomínio, da OAB, do CRM, enfim, você vai estar em operação de crédito. É isso da prática, então não me irrita. E se o crédito suplementar, né, se era crime, era discutível, mas assim, a lei orçamentária foi mutada para autorizar, ratificar esse crédito. Como que a lei ratificando o crédito foi violada por esse crédito? É um escárnio. E só esses dois fatos eram que estavam sendo julgados. Né? O conjunto da obra era outra coisa. Impeachment é jurídico-político. Tem que ter a causa jurídica. Tendo a causa jurídica, a decisão sim ou não pelo impeachment é política. Então pode ter causa jurídica do impeachment sem ter impeachment. E pelo menos é a teoria hegemônica. O professor Cass Sunstein, um grande constitucionalista norte-americano, que tem um livro muito bom sobre impeachment, e ele fala que, tendo crime de responsabilidade, o impeachment é obrigatório. Aí a decisão da Câmara e do Senado seria se houve ou não um crime de responsabilidade. Mas parece que a doutrina hegemônica, a decisão pode ser política. Você pode entender que o trauma para o país seria maior pelo impeachment, ainda que legítimo e juridicamente válido, do que manter o presidente lá, a presidenta, e controlá-la pelos mecanismos institucionais tradicionais. Então, eu falo, vai estudar Rodrigo Maia,
porque ele disse que não teria causa jurídica. Mas tem aos montes, não só esse crime de responsabilidade, muitos outros. Eu respeitaria o Maia dizer que ele acha que não teria contexto político para isso, nessa linha que eu falei. Mas falar que não tem causa jurídica eu não respeito. É desafiar a inteligência de pessoas racionais e de boa fé. Vai estudar Rodrigo Maia. Então é isso. Vitória Fidel está dizendo que fizeram um grupo escrito Somos Contra LGBT e tem bandeira sendo queimada. Eu vi, acho que uma ativista trans queridíssima que eu conheço, a Beatriz, eu sempre tenho dificuldade, Parlani, se não me engano, de lembrar exatamente o sobrenome dela, que falou isso. Eu não sei se já caiu do ar, no Facebook pelo menos, né? Mas é óbvio que isso é uma página de discurso de ódio. Então, assim, você quer pensar assim, somos contra LGBT, uma página. Pode ter uma página somos contra negros, somos contra judeus, somos contra mulheres independentes. A resposta tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Eu entendo que não. Eu entendo que isso é discurso de ódio já. Você não tem que ser contra LGBT. Você pode ser contra políticas LGBT, pode ser contra ações concretas. Não para a pessoa ser LGBT, a pessoa ser negra, ser mulher, ser judeu, judia, etc. Então, assim, Vitória, parece, se eu não entendi errado, acho que eu fiz, tirou, mas assim, não sei. Se não tirou, tem que tirar e a meu ver, o Ministério Público, Defensoria, associações podem processar para tirar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar por aqui. Guardiões do Crivella, ai, Nave Mãe Socorro. No direito administrativo tem uma coisa chamada desvio de finalidade. A motivação, a razão de uma coisa existir, é fundamento de validade no direito administrativo. Se existe para uma coisa e você usa para outra, isso gera nulidade, isso torna a questão ilegal. Eu duvido que esses funcionários públicos que ficam lá que ficam indo lá para gritar, ofender, atrapalhar reportagens que o governo Crivella acha ruins, duvido que o cargo deles, para os quais foram contratados, principalmente se concursados, mas mesmo que seja cargo de confiança, preveja isso. Então é desvio de finalidade. Mas, então é ato ilícito. E óbvio que se o cargo previsse isso, seria um cargo ilegal que deveria ser extinto por isso. Então, é ridículo. E pior que o Crivella, primeiro ele não negou, aí ele fala que existe um grupo que ele não teria nada a ver. Gente, se criaram um grupo sem ele saber, mas ele estava lá, ele tinha a obrigação de mandar fechar esse grupo e coibir o desvio de finalidade. Lembra do abuso de direito lá atrás que eu falei? Tem abuso de poder, é a mesma lógica. Então, assim, teoria do domínio do fato, lembra isso? Que ninguém entendeu no Brasil. Não tinha como não saber. Domínio do fato é você sabia e tinha poder jurídico e de fato para fazer acabar a questão. Isso o Crivella tem. Então é evidente que isso de funcionários públicos, concursados ou de confiança, irem lá para gritar, atrapalhar reportagens da imprensa, é óbvio que isso é ilegal por desvio de finalidade. Nem se discute. Você não gosta da mídia, você procura uma mídia alternativa para procurar seu fato. Você não quer publicar na mesma mídia, a Constituição prevê direito de resposta, processa a Globo. Se o judiciário te der razão, ele vai condenar a Globo a passar a ler uma declaração sua ou deixar você falar, enfim, tem toda uma polêmica, né? Quer dizer, tem que ser proporcional ao agravo. Então, assim, se for em rede nacional, a resposta tem que ser em rede nacional, com o mesmo tempo, etc. Então, se você acha ruim que a Globo está fazendo, fica processando ela. Você tem assessoria jurídica para isso, né? Procuradores municipais que fazem isso. Então, essa é a via legítima no Estado Democrático de Direito. Não, sei lá, gritar, atrapalhar, principalmente fazer uma coisa que você acaba oprimindo outro cidadão. O cidadão está fazendo uma denúncia. Se a pessoa está mentindo, estamos fazendo isso para a pessoa ter um serviço público, para as pessoas não terem informações falsas e não difamarem o serviço público, não deixarem de usar o serviço público. Então use direito de resposta, peça para... você mande para a reportagem, vai ler. Então, a Rede Globo, eu tenho minha série de críticas à Globo, enfim, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas enfim, quem é de esquerda, eu sou do centro-esquerda, não vai amar a Globo. Mas assim, a Globo sempre lê, em geral, né, nesses casos, quando ela faz matérias assim, ela lê a posição do outro lado. Comentando ou não, mas se não fizer, processa e peça gente resposta. Então, quer dizer, tá tudo errado. Isso não vai ser.
quero repudiar aqui a inconstitucional portaria do Ministério da Saúde que quer dificultar o aborto legal em caso de estupro. Você tem uma menina de 10 anos, estuprada há anos pelo tio, que faz o aborto legal e sofre dificuldades por oposição de fundamentalistas a isso. Qual que é a resposta desse desgoverno de políticas fascistas? É fazer uma portaria que ia dificultar o aborto legal até para a mulher adulta. Ah, gente, é demais. Isso é muito inconstitucional. Também tenho que fazer uma live só sobre isso. Enfim, parece que... Isso eu li, tá? Eu não consegui ler a norma. Dizem que o médico teria que mostrar foto do feto pra mulher. Ai, gente, isso é desumano com a mulher é vítima de vulnerabilidade. E vamos lembrar, mas o principal é também o médico tem que informar a polícia. Se a mulher foi estuprada, o homem trans também, tá? O homem trans tem vagina, vamos lembrar disso. Mas se a mulher ou homem trans foi estuprado, quer dizer, isso foi semanas antes, né? Quer dizer, para constatar a gravidez, aí ter a coragem de ir lá fazer o aborto legal. Então, quer dizer, provavelmente você nem vai ter marcas do estupro se a pessoa não fez o BO na época. Lembra, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. É o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. É a teoria do eu não sou obrigado. Está lá na Constituição. Se a lei não me obriga expressamente, eu não sou obrigado a nada. Então, quer dizer, se a pessoa não fez o BO lá atrás, ela não era obrigada a fazer, quer dizer, é só criar constrangimento desnecessário. E é desumano, né? Quer dizer, que o governo não sabe que ele não pode, sem mudar o Código Penal, ele não quer comprar essa briga, o que me faltava era comprar essa briga, pelo amor da Deus, não pode, é inconstitucional, viola os direitos humanos, ou, como diz o professor Lenin Streck, até o porteiro do Supremo teria que declarar inconstitucional, se quisesse proibir o aborto em caso de estupro, enfim, nem se discute isso. Sabe, não se discute isso, ainda mais no caso de criança. Criança não faz sexo com adulto, tá? Pessoa maior de 14 que faz sexo com pessoa menor de 14, adulto que faz sexo com pessoa menor de 14 anos é estupro pela lei, ponto. Sabe, duas pessoas namoravam, né, uma com 12, outra com 13, claro que aí não vai ser estupro, uma com 15, outra com 14, outra com 13, mas enfim. Então criança não faz sexo com adulto. Então, nesse caso nem aceito discussão. Se você discorda disso, vai pastar, vai estudar, vai aprender a ter humanidade e mude para um universo paralelo. Que nesse universo, sabe, não se discute isso, nesse momento da história. Então, como o governo não pode mudar, né, por canetada, por decreto, por portaria, assim, eles querem dificultar. Então não pode. Isso viola o princípio constitucional da proibição do retrocesso social, viola a dignidade humana da mulher, do homem trans, se for o caso, enfim, sabe? É absurdo. Várias entidades feministas, né, fizeram uma nota de repúdio. O GADVES, que eu presido, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, a gente coassinou com muito orgulho. Vários partidos políticos de esquerda, PT, PSOL, PDT, não lembro os outros, perdão, entraram já no Supremo contra isso. Espero que o Supremo derrube liminarmente tem que suspender isso. Enfim. Então, estamos na luta contra isso também. Estou um pouco preocupado aqui com o tempo, deve estar acabando, que a gente começou um pouquinho depois, mas assim. Então, obrigado, Wellington, querido, participei da banca de mestrado, né, do querido Wellington, obrigado pela presença, amado. Vitória Fidelis, é muito absurdo ter gente culpando uma criança de 10 anos por causa de estupro. Não, isso, sabe, esse tipo de pessoa tem que ser repudiado ao extremo, para dizer o mínimo. Ficou muito óbvio que a desonestidade ou má fé, como eu digo, sim. Não. Ou então desumanidade pura, sabe? Minha amada Gigi Giovanna Minella, né, que acabou de ter um filhinho, parabéns, amada, né, inclusive nem conseguimos falar antes disso. Perguntando, Paulo, sobre isso, a mãe da menor estuprada ser contra o aborto, ela pode... Em tese, parece que existe a autorização dos pais, né? Porque é difícil, né? Porque a criança é relativamente incapaz para os atos da vida civil, não pode decidir sozinha. Mas, assim, e é representada pelos pais ou responsáveis, pais, mães ou responsáveis. Mas é óbvio, evidente que pais e mães ou responsáveis têm que representar a criança no interesse da criança. Então, assim, amada, aborto não é minha grande especialidade. Eu conheço as teses pela constitucionalidade do direito ao aborto, qualquer aborto.
no primeiro trimestre, ou enquanto não houver viabilidade da vida fora do útero, né, extrauterina. É a tese da Suprema Corte dos Estados Unidos desde os anos 70 com Roe versus Wade. Mas assim, eu não atuo na prática, então eu não sei o que acontece nesses casos. Na minha modesta opinião, se tem criança, se tem menor de 14 anos grávida, quer dizer, é um direito dela fazer o aborto, né? Quer dizer, aí tem que ver, né? Ela quer ter o filho, a família quer ter o filho, não é uma discussão que provavelmente daria polêmica, mas assim, teria que ser ouvido o Ministério Público. Assim, sempre que tem menor de idade envolvida, a gente evita o termo menor, tá? Tinha o Código de Menores, quando a criança, adolescente era objeto de direito, coisa, entre aspas, né? O Estatuto da Criança, onde se fala em sujeitos de direito com integral proteção, assim, você, sempre que tem criança ou adolescente envolvida, você tem que ouvir o Ministério Público. Então teria que ouvir o Ministério Público. Então a mãe que diz que criará o neto, né, que a Giovana está falando aqui, enfim, é um caso complicado. Você teria que analisar à luz do melhor interesse da criança. A Constituição fala, você tem que proteger crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Então, amada, eu quero fazer assim, eu não quero falar do machismo muito grande, eu vou estudar um pouco o tema e a gente falar o que se tem discutido sobre isso, mas assim, regra geral, exige-se realmente a autorização dos pais ou responsáveis, que são quem representam a criança. Agora, isso vai contra, o que se tem que decidir o que é coerente com a integral proteção da criança, nesse caso. Ter o filho ou não ter. Foi estuprado, às vezes ele já não, o estuprador está afastado. E que nesse exemplo está dando, né, que essa mãe, a mãe da criança estuprada falou que quer criar o neto, né? Enfim, isso é mais coerente com a integral proteção da criança. Quem conclui que sim, vai ter. Mas assim, sabe o que eu estou lembrando, Gi? Sempre parece que sempre a gravidez é de risco para a criança. Lembra, a outra hipótese de aborto legal, além da anencefalia, é o risco de vida da gestante. Então, uma criança de 10 anos, gente, burro, eu devia ter falado isso de cara, desculpe. Então, quer dizer, se você concluir que é uma gravidez de risco, então me parece que pode ser sim feito o aborto contra a vontade dos pais. Aí quem teria que pedir é o Ministério Público, sabe? Alguém da família teria que falar com o Ministério Público pedir para o juiz fazer. Aí eu falar, querem obrigar, aí sabe qual seria a retórica? Querem obrigar mais que um direito, querem falar em obrigação de aborto. Não, você quer proteger a vida da criança. Entre a vida da mãe e a vida do feto, a vida da mãe tem maior prioridade, isso é óbvio. E feto não é pessoa para termos do direito, tá? Suprema Corte dos Estados Unidos, do working. Então, quer dizer, se o feto é vida, não é vida de pessoa humana. Você só tem personalidade, só é uma pessoa ao nascer. Resguardam seus direitos do nascituro, no sentido que se nascer com vida, tem direitos resguardados desde a concepção. Mas se não nascer com vida, não teve direito nenhum. É como se nunca tivesse, sabe, herança, é como se nunca tivesse herdado. É o exemplo clássico. Enfim, é um caso que pode ser difícil, amada, mas assim, se concluir-se que a gravidez é de risco, gente, criança de 10 anos, me parece evidente que, e eu li em algum lugar que seria de risco sempre. Nesse caso, você tem que resguardar a vida da criança sempre. Mas o que eu digo é o seguinte, se a mãe quiser fazer e gerar morte, né, quer dizer, essa mãe é responsável pela morte. Todos eles tem que ser presa, mas assim, vamos supor, aí alguém da família acho que deveria até processar por dano moral, em nome da criança, sabe, alguma coisa assim. Fica difícil, né, quer dizer, quem quer processar, quem que é o titular do direito de indenização, mas assim, é muito absurdo você privilegiar a vida do feto em detrimento do alto risco de uma gravidez de uma criança de 10 anos. Mas eu me comprometo a estudar melhor o tema
Vocês veem, né? Eu sou uma pessoa de opiniões muito enfáticas. Esse tema eu não quero opinar muito porque eu não li muito a respeito. Então o meu achismo é um chute calculado para o direito, mas a gente tem que entender a questão social. E se você quer reinventar a roda, você precisa estudar como é a roda primeiro, para depois fazê-la. Então é uma questão que eu nunca li sobre ela, Gi, então peço desculpa. Eu fiz aqui assim, eu fiquei fazendo o advogado do diabo, né? Quer dizer, vamos lá, alguém judicializa isso? Não. O que vai ser discutido? Vai ser discutido o que resguarda os interesses da criança com absoluta prioridade. Isso é que vai ser discutido. Eu fiquei elucubrando aqui as situações que imagino que vão ser discutidas. Imagina o judiciário, cai com um juiz que também nunca leu sobre isso. Que até atuou no aborto, mas nunca atuou nesse caso. Vai ter que ir atrás, eu espero que ele não decida do achismo dele. E aí você consegue ir atrás de textos, fácil, ainda mais na era da internet, você consegue comprar livros e chegar rápido, enfim, você consegue fazer isso rápido. Então, de tomar uma decisão minimamente bem informada. Então, eu quero dar uma opinião peremptória só quando eu estudar um pouco o tema. Então, eu me comprometo a fazer uma outra live sobre esse tema. Já fiz com a minha amada cunhadinha, a Crícia Cruz, né, psicóloga, atual direitos humanos, né, conhece mais de direito na parte do aborto do que muito advogado, profissional do direito. Então, para a gente ver como que é isso na prática. E parabéns pela maternidade, amada. Ainda vamos falar. Acho que o último tema que eu queria falar, gente, é o afastamento do governador do Rio de Janeiro por decisão judicial. Mais do que se a decisão judicial pode ser monocrática de um ministro, eu também acho que teria que ser no mínimo pela Corte Especial, mas nem a Corte Especial do STJ tem que poder afastar governador, gente, pelo sistema jurídico. A lógica do sistema jurídico, quem pode afastar governador, governadora, prefeito ou presidente é o poder legislativo, no caso era a Assembleia Legislativa do Rio. Lembra no golpe, vulgo impeachment da Dilma? O Bolsonaro é o impeachment sem golpe, porque tem crime de responsabilidade aos outros. O da Dilma foi golpe porque foi sem crime de responsabilidade, então é impeachment ilegal e inconstitucional da Dilma. Mas lembra no dela? A Câmara aceitou, por 2/3 autorizou. Chegou no Senado, o Senado aceitou a denúncia. Aí a Dilma foi afastada. É a única hipótese que o sistema jurídico prevê para isso. Aí, imagina que alguém vai falar, o Código de Processo Penal autoriza para qualquer pessoa, não tem que ter privilégio para governador e tal. Gente, todo respeito, né? Quer dizer, a prerrogativa de não ser afastado, salvo por decisão do legislativo, é do cargo. É uma garantia da democracia, não uma garantia da pessoa, no caso do governador do Rio de Janeiro. Então, isso foi uma opção feita pelo Constituinte e pelo legislador, quando regulamentou o impeachment, de que o afastamento só pode se dar por autorização da Casa Legislativa. Vamos simplificar assim. Então, por mais que... Eu não sei, eu não estudei o caso, mas por mais graves que sejam os casos, por mais robustas que sejam as provas de que o Witzel teria se envolvido em esquema de corrupção, não entendi disso, mas por mais horrendo que seja o caso, não se pode decidir contra a Constituição e as leis. Não se pode. Eu até estou entre os autores que ressalvam isso para casos de lesa humanidade, divulga opressão e tal. Mas no caso do Brasil e do mundo, principalmente, as constituições uma lei opressora, algo que oprima direitos humanos em geral e de minorias em especial, vai ser inconstitucional e ilegal. Então não estou me comprometendo falando que o direito nazista tem que ser seguido. Não, tem casos de desobediência, tem casos legítimos de desobediência civil, mas que não se aplicam aqui. Então, como não se aplicam aqui esses casos, não se pode decidir contra a lei e a Constituição, por melhor que sejam as intenções. Mas, assim, vamos deixar isso também para uma outra live. Aqui já passou um pouquinho de 1 hora, né? Então, comentando aqui as principais notícias da semana. Vou deixar aqui salva a live, como sempre, para a gente continuar depois. Pra gente continuar depois, não, né? O cansaço da mudança que eu falei, né? Quem entrou depois, jeitinho, né? Com a bênção de São Jorge, que eu tô de mudança de casa, bagunça aqui, né? Então vamos voltar àquela camisa social,
cabelo um pouquinho mais arrumado, né? Nas últimas eu também estava desarrumado, mas enfim, nas próximas lives, então. Mas vou deixar aqui salva para quem viu poder rever se quiser, quem não viu poder assistir. E é isso. Então, dúvidas, sugestões de novos temas, por favor, falem. Voltamos então próximo sábado, sempre às 5 da tarde, aqui no nosso #Nave Mãe Socorro News, o seu canal de comentários críticos às principais notícias da semana, tá bom? Beijos então a todos e todas. Muito obrigado.